Bom, boa noite. Primeiramente gostaria de agradecer, cumprimentar o meu amigo Gilberto. Ele me mandou esse desafio que eu fiquei muito satisfeito, Gilberto, pela consideração, pela lembrança. E esse desafio ele consiste da gente escolher alguma passagem bíblica e tá depois desafiando outros dois companheiros para poder estar lendo algumas passagens. Eu fiquei pensando sobre esse desafio e sobre qual passagem eu poderia estar falando, lendo para você, para esse desafio. E tem duas passagenzinhas, eu tomei a liberdade de colocar mais uma, que eu gosto muito, né? E mais ou menos bem didático naquilo que eu penso, da maneira que a gente deve se portar em relação à nossa fé, a nossa relação com Deus. Bom, a primeira passagem, ela está em Mateus 14, de 23 até 31. Então, o título desse versículo é Jesus caminha sobre o mar. Então vamos lá. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entretanto, a barca já estava a vários estádios da terra firme e era agitada por fortes ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Os discípulos, quando o viram caminhando sobre as águas, assustaram-se e diziam: "É um fantasma?" e gritaram de medo. Mas logo, Jesus lhe disse: "Tende confiança, sou eu. Não tenhais medo." Então respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda que eu vá sobre as águas junto de ti." Aí Jesus: "Vem", disse Jesus. Pedro saltou da barca e, caminhando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo a força do vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus imediatamente atendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Então os que estavam na barca se prostraram diante de Jesus, dizendo: "Efetivamente, tu és filho de Deus." Bom, a segunda passagem está em Lucas 22 até 25. Né? Chama-se A Tempestade Acalmada. Certo dia, Jesus subiu a uma barca com seus discípulos e lhe disse: "Passeemos à outra margem do lago." E fizeram-se ao largo. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Uma tempestade de vento se abateu sobre o lago e a barca ia enchendo de água, e eles corriam perigo. Aproximaram-se dele e o despertaram, dizendo: "Mestre, mestre, estamos perdidos." Acordando, ele deu ordem ao vento e à fúria da água, que se acalmaram, voltando à tranquilidade. Então perguntou-lhes: "Onde está vossa fé?" Eles ficaram com medo e, admirados, diziam entre si: "Quem é este que ordena aos ventos e à água, e eles obedecem?" Bom, uma pequena reflexão sobre essas duas passagens. A primeira está relacionada a Jesus caminha sobre as águas e Pedro tenta ir em direção a Jesus, também caminhar sobre as águas. Mas o grande detalhe dessa passagem é que, enquanto Pedro olhou bem firme nos olhos de Jesus e acreditou na sua fé, ele conseguiu caminhar. Quando Pedro se olhou, desviou seu foco, o foco do seu olhar, do foco do olhar de Jesus, e começou a ter percepção de onde ele estava e sobre o mar, ele começou a afundar. E assim eu penso que é a vida da gente. Enquanto a gente tem o foco no nosso olhar sobre os olhos de Jesus, a gente tenta viver a nossa vida segundo o que Ele nos pede, a gente vai conseguir caminhar sobre as nossas águas, ou seja, a gente vai conseguir tá vivendo a nossa vida da melhor maneira possível. Mas à medida que a gente desvia os nossos olhares para as coisas do mundo, né, a tendência é que a gente comece a se afundar.
Ou seja, Jesus é o caminho que a gente tem que sempre estar observando e sempre estar com foco. E tem que sempre estar colocando à nossa frente. A segunda passagem tem que estar relacionada, às vezes, à nossa vida tá um turbilhão, tá uma bagunça, tá cheio de coisas que estão dando tudo errado, no trabalho, na faculdade. E a gente tem tanto medo, né? Tem tanto receio das coisas, às vezes não dá certo, né? Às vezes está encerrando algum ciclo e tem que iniciar outro, e às vezes fica com receio, né, das coisas. E medo de, às vezes, de arriscar, medo de tomar decisões, né? E às vezes está tudo bagunçado e a gente fica sem entender, pô, e agora? O que está acontecendo? A gente olha e fica se questionando. E ele está dormindo ali, mas a gente tem que ter a questão da fé, né? Tá bagunçado, tá turbulento, aquilo é um desafio, aquilo nenhuma folha cai de uma árvore sem ter a ordem de Deus, né? Então que a gente possamos ter mais fé. Tá ruim, tá chato, tá turbulento, trabalhoso, mas vamos acreditar um pouquinho que Ele sabe tudo que está acontecendo na nossa vida, né? Tem uma historinha que conta uma mãe que estava tecendo o seu tapete, e aí o filho lá ficou: mãe, o que você está fazendo? Aí, calma, meu filho, calma. E ele olhava para cima assim e via aquele monte de linha, aquele tapete lá, aquele emaranhado de coisa, ele não entendia, né? E aí o que ele começou a atazanar tanto a mãe dele, que a mãe dele falou assim: faz assim, a gente vai brincar lá no quintal e depois você volta, eu te mostro. E ele não entendia nada daquilo. Então a mãe terminou o tapete e trouxe o filho. Aí deu aquele desenho mais lindo do mundo, né? Aquela figura mais bacana que ela desenhou, e assim é a vida da gente. Às vezes a gente está aqui cheio de problema, olha para o céu, aquele monte emaranhado de coisas, e fala assim: Deus, por que está acontecendo isso? Mas Deus um dia vai pegar a gente no colo, vai mostrar aquele desenho mais lindo que era a nossa vida, né? Então, tenhamos fé, seguimos em frente e sempre confiando. Bom, para dar continuidade a esse desafio, eu gostaria de convidar a três amigos que eu gosto muito, né? Ao meu amigo Rafael Lopes, o Burricido, o Carlos Eduardo e o Rogério Nascimento. São 3 amigos, 3 irmãos que eu tenho lá em Florestal, né? Mais uma vez, Gilberto, de coração, cara, obrigado muito, gostei muito da lembrança, né? Espero que tenha cumprido direitinho e que você tenha gostado. Grande abraço.